gays, negros, mulheres, índios, refugiados, de todas as minorias que existem, com certeza a criança é a maior delas. Bem-vindo ao segundo vídeo do canal Paisando. Hoje a gente vai falar de um tema que até então eu nunca tinha escutado e acredito que talvez você também não. Bom, o que eu vou falar aqui não chega a ser uma tese, um estudo, nada disso. Foi apenas um insight que eu tive, porque hoje a gente vive numa época, acredito que seja uma época muito positiva, onde a gente encontra várias minorias estão reivindicando seus direitos, estão lutando pelos seus direitos, estão buscando vozes. E isso é muito interessante. Manifestantes também bloquearam ruas e cercaram o Congresso Nacional. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google para ver se eu achava alguma coisa falando disso, da infância enquanto minoria, e na verdade eu não achei nenhum texto dizendo isso. Incrível. Primeiro a gente precisa definir minoria. Para mim, minoria é um grupo que sofre alguma espécie de violação, de opressão, por ter uma característica própria. E eu acredito que a criança, ela é duplamente uma minoria. Primeiro porque todos esses casos que a gente falou, mais de 400 anos de escravidão no Brasil, a gente tem 400 anos de escravidão da infância negra no Brasil. Numa guerra onde morreram ali milhares de pessoas, grande parte dessas pessoas eram crianças. As pessoas que vivem na miséria, quer dizer, você vai ter crianças ali também, então ela sofre por ela ser criança e por ela estar naquela condição. Esse é o primeiro caráter. E o segundo é a própria infância em si. Desde o início, os primeiros passos, os passos fundamentais da sua vida, provavelmente a religião que você tem, os seus gostos de comida, isso tudo veio de uma herança de outras pessoas. Então é uma imposição. Muitas vezes ela é feita pro bem, né? Você acaba tendo o caráter dos seus pais, enfim, você vai ter relações melhores, e muitas vezes também ela não é pro bem. What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. Então a infância em si, ela é fragilizada nesse sentido. Que sempre quando a gente olhar uma criança, a gente percebe um ser que além de estar em evolução, ele não tem uma voz própria, né? Ah, mas meu filho grita pra caramba, chora um monte, como é que ele não tem uma voz própria? Mas assim, no sentido de que quis fazer uma piada, ficou, né? Não deu certo. Tipo, tem que ter um... Gente, não, entendeu? Então, peraí que eu escrevi um monte de coisa massa, agora eu tô esquecendo. E para colocar de uma forma mais geral isso, como eu acredito que a infância em si está correndo um sério risco, daí sim existem vários estudos de que a infância está sendo oprimida, é porque ela está se encurtando. A adolescência ela está começando cada vez mais rápido. Essa ideia de olhar a infância, olhar os nossos filhos como uma minoria, é mais para trazer essa reflexão na nossa prática, de fazer com que a infância seja plena, deixar as crianças serem crianças, né? E se a gente não tiver essa consciência, se a gente não presta atenção na infância, no que a infância pede, nas características dela, a sociedade ela vai demorar mais para evoluir, porque as crianças elas são futuros adultos. E parece às vezes até contraditório, já que os nossos filhos são as coisas que a gente mais ama, a gente faria tudo por eles. A sociedade, de certa forma, ela protege a criança, né? Ela ampara a criança, pelo menos legalmente. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem todos os direitos da criança ali na Constituição. Qualquer coisa que acontece com uma criança vira uma comoção nacional com toda razão, né? É lógico que a sociedade ela tem um olhar diferenciado para a criança, ela percebe a fragilidade da criança, mas muitas vezes no dia a dia a gente esquece. E essa fase da primeira infância, isso já é falado há muito tempo, né, pela psicologia, ela absorve esses conteúdos e acaba não se questionando sobre isso. Então, nesse sentido, que é importante a gente tomar certos cuidados, com a maneira como a gente se coloca, com os exemplos que a gente dá, com o que a gente está assistindo com os nossos filhos, com o tipo de música que os nossos filhos estão consumindo, com o tipo de alimento que os nossos filhos estão consumindo. Eu acredito que é importante a gente olhar para esses 12 anos iniciais na vida de todo ser humano, né? Não só se questionando qual profissão ele vai ser, mas como que ele vai exercer
exercer essa profissão, se ele vai ser feliz ao exercer essa profissão, se ele teve uma infância feliz, se ele teve uma infância saudável, se ele teve uma infância digna, isso vai fazer uma diferença fundamental na vida dele. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui, né? Mas é só mais uma voz colocando essa fase tão importante e equiparando ela com todas as minorias que a gente encontra por aí, né? Muitas vezes a gente convive com uma minoriazinha tão delicinha, pequenininha, e acaba não percebendo. Os meus filhos vão crescer, os seus também, mas a infância ela vai ser uma condição permanente na sociedade. Sempre foi, sempre vai ser. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo. Se você achou pertinente, compartilha com quem você acha que vai gostar também. Faz seu comentário, sua crítica, né, sua sugestão para próximos vídeos. A ideia desses vídeos, desses conteúdos justamente é colocar essas indagações, né, e se questionar sobre a prática que a gente tem com os nossos filhos, eu enquanto pai e você e também na relação que você tem com os seus. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.